Sicredi é ter com quem contar. São 4,2 milhões em prêmios. Todo mês tem um sorteio especial de 50 mil reais e são 10 sorteios semanais de 5 mil reais para você que não conhece o Sicredi, está em tempo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da mulher na política. Isso tem crescido muito e eu gosto bastante disso. E eu tenho o prazer, o privilégio de receber mais uma vez aqui comigo a Larissa Schuch, que é a presidente do PL de Suzano e acabou de participar de um encontro em Brasília e ela vai falar sobre isso. Larissa, mais uma vez, obrigado, seja bem-vinda. Gil, eu que agradeço todo o seu carinho. Você sabe que eu sempre fico muito feliz quando você me faz um convite como esse, de estar aqui com você. Para mim é um grande prazer, viu? Prazer é meu. A Larissa esteve aqui pela última vez em outubro, ainda como primeira-dama. Nossa, já passou de tudo 2024. Isso. Nossa, voou o tempo, Como Gil. é que pode, não? Voou, a gente já tá agora em junho. Metade do ano já foi? Metade do ano já foi, pois já. É. Passou muito rápido. Então a gente tem bastante o que conversar. Bastante história. Primeiro, como é que foi deixar... Porque assim, foram 2 mandatos, né? De 4 anos, 8 anos, juntamente com o Rodrigo Schuch, marido, que foi prefeito. Eu imagino que não tenha sido fácil desligar, assim, abruptamente da prefeitura. Foi fácil? Olha, Gil, na verdade, a nossa vida não parou, né? Não parou. Até hoje, né? Não. Então, assim, foram 2 mandatos muito intensos, né? Junto com o Rodrigo. Hoje o Rodrigo está numa missão tão grande, né? Linda em São Paulo. Nossa, ele está se dedicando tanto. Para quem não sabe, secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Sim, ele tá lá, assim, fazendo um ótimo trabalho. Muito. Em São Paulo. Mas, claro, todos os dias, né? Ele volta aqui para Suzano, sai cedinho de casa, volta tarde. Mudou a rotina totalmente. Totalmente. Mas a gente sempre está aqui presentes. Eu todos os dias atendo aqui no escritório em Suzano. A gente ama, né, a nossa cidade. A cidade. Então eu confesso, Gil, que assim, a gente pensou que a gente ia ter um mês que a gente de ia folga. descansar. Acho que em outubro, acho que eu te contei que eu falei, Gil, vou tirar umas férias. Gil, não fiquei um dia na minha casa. Foi algo que mudou assim, de repente, foi 23 de dezembro. Rodrigo teve esse convite, um convite que nos deixou muito contente também, mas tudo isso também é pelo trabalho dele, a determinação que o Rodrigo tem, né? Ele é muito inteligente. E tá fazendo a diferença em São Paulo porque a gente sabe. Ele tá, Gil. Nossa, ele agora inaugurou esse final de semana mais um parque, são 120 parques que ele cuida lá em São Paulo. Então é uma missão bem pesada, mas que ele tá conseguindo desenrolar. Você conhece muito bem o Rodrigo, há muitos anos, né, que a gente tem esse contato, essa amizade Sim. que a gente tem. Então você sabe que é missão dada para ele cumpre aí com maestria, Quantos anos de casada? Nós casamos em 2016, mas eu estou junto com o Rodrigo há 20 anos. Eu acompanhei desde a época de namoro. Foi. Novinhos. E eu sempre falo, amanhã é dia dos namorados, né? Nessa época, gente, de namoro, o Gil me chamava junto com o Rodrigo para vir fazer foto no estúdio do seu filho. Do meu filho. E eu falava assim, gente, mas por que eu tenho que fazer foto do Dia dos Namorados? E o Gil sempre tava lá na coluna do Gil. Eu fazia uma página especial, Sim. uma coluna no Diário de Suzano, onde estou até hoje, e todo ano eu botava a Larissa e o Rodrigo. Ai, mas era tão gostoso, viu, Gil? No começo eu ficava assim, mas por que eu tenho que tirar foto do Dia dos Namorados? O que o Gil quer? Mas olha, é tão gostoso guardar essas lembranças. Então amanhã era o dia que a gente ia tirar a foto, né? Eu já teria vindo no sábado. Não, já teria tirado a foto. Aí ela só podia vir no sábado também. Porque trabalhava uns 2 em São Paulo, durante Caxias, né? Não posso. Você acha que eu vou tirar foto durante a semana, Não Gil? faltava, viu? Eu sei disso daí. Aí eu vinha aos sábados para tirar foto. Mas que gostoso lembrar disso, viu, Gil? E então eu já tô com o Rodrigo há 20 anos. A gente tem aí muitas histórias para contar, muitas coisas. A gente senta em casa, assim, a gente sempre vai lembrando das coisas. Ontem eu estive no jogo da seleção junto com ele, e aí a gente fala, poxa, que gostoso, a gente já fez tanto isso na Seleção brasileira ganhou de 1-0? Ai, Gil, sofrido, que jogo hein? sofrido que eu foi. Eu assisti, tá louco. Gil, pelo amor de Deus, nós sofremos naquele local. Eu imagino. Mas é tão gostoso, então a gente tem todo esse tempo, né, mais de 2 décadas juntos. Larissa, presidente do PL de Suzano.
É a primeira mulher a comandar o partido em Suzano? Aqui em Suzano é uma missão que foi me dada e eu fiquei muito contente. Eu sempre falo para todo mundo, nós mulheres temos que estar onde nós quisermos, né? Hoje de manhã eu já estive numa reunião também, junto com todas as presidentes do PL Mulher, inclusive, junto com a Dana Costa. A gente vem sempre fortalecendo a gente, né, nessa parte da política. E eu sempre falo que eu sempre tive, né, minha profissão sempre foi de estar no meio de muitos homens ali, eu às vezes, por muitas vezes, sempre a única mulher. E nessa parte também de partido não é diferente, né? A gente tem aí um grupo de partidos que a gente interage e mais de 10 partidos, todos presidentes 80% homens. 80% são homens. Não, todos presidentes homens. Eu sou a única mulher de todos dos partidos que a gente convive e lida aí no dia a dia. Na última campanha que a gente teve, foram 10 partidos que eu coordenei lá eu tive a coordenação da campanha, 10 partidos, sendo que todos eram presidentes homens e eu a única mulher. Mas a gente enfrenta, né, os desafios. Eu sou muito contente de estar hoje à frente de um partido, o maior partido do Brasil, né? E a Larissa acabou de participar do Encontro Nacional de Mandatárias em Brasília. Uma mulherada... Gil, você ia enlouquecer lá. Imagino. Mas assim, foram dias... Eu acompanhei pelo Instagram. Sim, foram... @LarissaXux, quem quiser acompanhar. Sim, por favor, me acompanha lá, segue. Mas foram 2 dias de encontro. Na quinta-feira eu estive em Brasília, pude estar lá na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também, me reuni com a secretária Pagu, falamos sobre os projetos voltados para as mulheres, inclusive do trabalho que a gente realiza aqui em Suzano. Ao longo desses 2 mandatos do Rodrigo, nós evoluímos muito nas entregas dos projetos para as mulheres. E aí a gente teve toda essa troca. Fomos lá também fazer pedidos, né, para trazer também projetos aqui para a cidade, não só para Suzano, como para o Alto Tietê, né? Eu estava lá com a primeira-dama de Biritiba, Beta Inho também. E aí a vereadora também, Thaís Raposinha, esteve lá junto comigo. Vi seus posts todos. Sim, então. E aí a gente foi também para uma pauta importantíssima. E fora isso, foram 2 dias muito intensos desse Encontro Nacional das Mandatárias. Mais de 1.500 mulheres lá reunidas. Então, foi uma troca muito grande de experiências. Os painéis que nós participamos lá com temas, assuntos muito pertinentes. Falamos muito sobre a parte de educação nas cidades também. Falamos muito sobre as crianças autistas. Então, assim, foram temas assim que a gente conseguiu absorver bastante conteúdo também para nosso desenvolvimento, né? Muita gente acha assim, encontro do partido é só para ir lá para tomar um café. Não, são temas que tem painel. Recebemos a vereadora Sonaira de São Paulo lá também, comandando um painel importantíssimo. Então, é algo, nós falamos também sobre parte de comunicação, falamos também diversos temas que a gente abordou lá durante esses 2 dias, que é bastante intenso, assim, né? Que a gente chega lá de manhã e sai à tarde. Mais de 1.500 mulheres de diversos locais, fora do estado. Então, foi uma conexão muito grande lá, uma oportunidade única que a gente teve. Então, eu tenho que agradecer também ao nosso presidente nacional, né? O seu Valdemar da Costa Neto, junto com a sua esposa Dana também, que ela hoje está como presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes. Então, foi 2 dias muito intensos, mas que nós conseguimos aproveitar bastante, Gil. E eu poderia dizer, então, que esse movimento feminino do PL é único. É o único, assim, eu não vejo em outros partidos, né, um movimento tão grande como o PL, um movimento tão forte. A Michele Bolsonaro é quem lidera isso tudo. Ela que lidera isso, então ela tem toda essa visão da importância da mulher na política. Então, ela que ficou o tempo todo lá com a gente. Ficou, isso daí eu fui prova, estava lá no encontro. Ela, desde a abertura até o encerramento, nós tivemos no último dia também o lançamento do livro dela, no penúltimo dia, né, o que a gente teve, o lançamento do livro dela, que ela teve um livro onde teve 22 pessoas que fizeram, cada uma escreveu um capítulo do livro.
seu Valdemar, inclusive, foi um que escreveu também. E ela colocou, esse livro fala Edificando a Nação. Então, é um tema muito forte, né? É um tema que a gente precisa colocar aí em pauta quanto que a mulher edifica uma nação. Então, a gente edifica dentro do nosso lar, a gente edifica no nosso trabalho, imagine numa nação. Então, teve o lançamento do livro dela também, então, e ela ficou o tempo todo. Ela é uma liderança muito forte e presente ali nos nossos encontros. Quem sabe seja a segunda mulher presidente da República do Brasil? Poderíamos, né? Eu acho que... acho que ela tem grandes chances, até pela postura dela, né? Que é uma postura muito elegante e é uma mulher culta. Sim, ela tem postura, ela tem uma causa que ela defende, ela já viveu aquilo, né, Gil? Porque muita gente imagina assim, ser prefeito, ser vereador, ser presidente. Ninguém imagina a hora que senta naquela cadeira o peso que é aquela caneta, né? E ela viveu aquilo, né? Então, acho que ela também tem toda ali o propósito além, né, de que ela tem ali, ela tem muito Deus no coração também, e ela tem toda essa parte que ela tem as qualidades para estar lá. Mas independente de ela vir a ser candidata ou não, esse movimento das mulheres, isso me encanta muito, Larissa. Você sabe disso. Eu acho que nós deveríamos ter mais mulheres no poder. Me perdoem os homens, não estou falando mal de homem nenhum aqui. Eu gosto muito dessa possibilidade de termos mais mulheres no poder. Eu também. Isso me agrada, eu tenho certeza que você também. E todo mundo quer saber se você é candidata nas próximas eleições. Você me chamou aqui pra gente contar as fofocas? A fofoca tem que ser fora do ar. Não, Gil, mas me chama bastante atenção também essa importância. Como eu sempre falo, por onde eu passo, você também acabou de falar, a sociedade, ela precisa de homens e mulheres, sim, né? A gente luta por uma sociedade igualitária. A gente precisa muito dos homens juntos também. Claro. Mas a importância de ter o olhar feminino dentro para políticas públicas, principalmente políticas públicas para as mulheres. Então, esse é o meu grande incentivo para que a gente continue tendo mulheres, tendo coragem, tendo ali propósitos para que elas entram na política, assim, para fazer a diferença. E a Larissa receberá, no dia 5 de agosto, o troféu Mulheres que Brilham do Diário de Suzano, que está sendo realizado nesta edição, juntamente comigo. Todas as mulheres passarão por aqui. E no dia 5 de agosto, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, da cidade de Suzano, nós teremos lá um evento grandioso para poder homenagear essas mulheres. Teremos uma revista muito bonita, muito bem feita. Como é que foi receber esse convite? Para mim, eu fiquei muito contente porque eu sei da qualidade, da importância que é, sim, receber esse prêmio. Então, na hora, eu falei, estou dentro. Você, estando à frente também, Gil, a gente sabe. A gente tem um carinho muito grande por você, por todo o grupo DS. Então, a gente sabe que é algo verdadeiro, né? Sim. Então, a gente não ia se enfiar numa coisa que a gente não acreditasse. Então, para mim, é uma satisfação estar participando, recebendo esse prêmio. Nem sei se eu tenho tanta importância assim para estar perto, né, desse prêmio tão valoroso aqui pra gente, mas eu fico muito contente de estar fazendo parte disso e vou receber com muita alegria esse prêmio. A gente sabe que tá todo mundo curioso. Quem são as mulheres? As mulheres estão sendo reveladas aqui no bate-papo comigo. Semanalmente, aí vocês vão estar vendo aí, segunda, quarta, sexta, vocês vão estar vendo as mulheres. Eu não revelo antes porque é um acordo que eles têm. E a gente sabe também que muitas mulheres, que nela, você é uma pessoa pública e conhecida no Alto Tietê por conta do trabalho que desempenhou. Mas algumas mulheres são mulheres de bastidores. Sim. São mulheres que não costumam estar à frente de uma câmera. E daí, assim, elas sofrem um pouco quando vêm da entrevista porque não tem essa... e tá na frente do Gil, né, gente? Até parece. É porque eu não tenho o hábito de falar com câmera. Mas eu acho isso muito legal. Independente de mulher ou homem, você ultrapassar barreiras, né, Larissa? Isso mesmo. Não, a gente precisa isso, né? Acho que a gente tem que ter coragem. Outro dia, Gil, eu fui convidada pela doutora Patrícia Braga, junto com a Poliana da Unipiaget, o Marcos, eu fui convidada para dar uma aula. Sim. Aí eu falei assim, doutora Patrícia, mas você está certa disso? Eu vou dar aula para alunos de direito? Ela falou, sim, é uma matéria de ciências políticas, algo que você tem domínio. Aí eu olhei para ela e falei, tá bom, eu vou.
Aí cheguei em casa e falei, Rodrigo, doutora Patrícia Braga deve estar louca. Me meti numa enrascada. Enrascada. Mas foi tão gostoso, tão prazeroso. Sabe por quê, Gil? Foi de um tema que muita gente não conhece esse meu lado, porque é um tema que eu cuido nos bastidores. E eu falei com tanta vontade ali para os alunos, foi uma troca tão gostosa, que eu falei, poxa, olha, se eu tivesse recusado esse convite, eu não teria passado por essa experiência que foi tão boa. E assim, dei aula para 2 turmas, período da manhã, período da noite, noturno. E foi uma troca muito gostosa, porque eu não fui lá para falar sobre o meu trabalho social. Eu fui lá para falar sobre ciências políticas. Sim. Então, aí foi algo que eu falei sobre campanha, sobre um partido político, sobre os bastidores que eu até brinquei com os alunos, né? Eu vim aqui contar para vocês o que a Globo não mostra. E aí, eles falaram, poxa vida, muitos lá queriam por um outro ramo ali do direito. Falaram, gostei do direito eleitoral. Poxa vida, eu não sabia que tinha isso. Então, eu achei muito bacana. Então, na vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades e ter coragem. Sem dúvida nenhuma. Eu acho isso importantíssimo. E essa possibilidade de passear por diversas situações que você faz com muita facilidade. Você, Rodrigo, meu Deus. Me pegou de surpresa no evento. Não sabia que eu ia falar. Ai, você faz isso com a gente. Adoro. Mas daí pega o microfone e fala como se estivesse lendo um teleprompter. Imagina, Gil, eu falo que na nossa vida a gente aprende todos os dias, né? Eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo. Então a gente tem essa motivação de todo dia aprender alguma coisa nova. Mas confesso, imagina, de verdade, Gil, a gente tem algo na sua frente, a gente fica super nervosa, que você tem aí experiência, e é verdade. E a gente faz ali o que a gente sempre pode estar melhorando todos os dias. Né? Ela foi dar aula sobre ciências políticas? Políticas. Mas assim, o trabalho dela enquanto primeira-dama, enquanto presidente do Fundo Social de Solidariedade, enquanto dirigente do SASP, marcou significativamente. Isso aí, Larissa, Rodrigo como prefeito em 2 mandatos, você como primeira-dama, presidente do Fundo Social, dirigente do SASP, vocês fizeram um trabalho tão verdadeiro, tão maciço, que não tem como apagar isso da história da cidade, nem daqui a 150 anos. Meu Deus, Gil, que gostoso ouvir isso. Mas porque a gente fez com verdade, sabe, Gil? Você fez parte disso com a gente, né? Você viveu ali com a gente na alegria e na tristeza, você sabia tudo que estava acontecendo ali com a gente. Então, e a gente tem também muita gratidão por você também ter feito parte com a gente dos momentos que nós passamos juntos. E você sabia ali como era a dinâmica, né? Tinha dia que estava tudo organizado e tinha dia que estava aquela loucura. E a gente tem que ter o jogo de cintura, mas assim, o que você falou aqui foi exatamente como a gente trabalhou, com verdade. Então, para nós era muito prazeroso fazer aquilo. Muito. Poderia ser um projeto mega cansativo, mas a gente se jogava ali e falava, não, vamos fazer da melhor forma, como se a gente fosse estar recebendo isso também. Então, nas campanhas sociais, nos projetos sociais... Maravilhosos. Ou seja, nas entregas na cidade. Gente, o dia que a gente participava de uma entrega de uma escola, por exemplo, para mim era uma emoção muito grande, porque a gente estava ali cumprindo o nosso papel de políticas públicas para nossa cidade. E fazendo a política de verdade, né, Gil? Porque todo mundo acha que, política... Hoje a gente estava mesmo falando sobre isso. Muita gente fala, não gosto de falar de política. Gente, política está em tudo na nossa vida. Se você não gosta, aprenda, porque vai ser necessário um dia. É isso. Então, assim, tudo que a gente fez durante esses 8 anos foi tudo com muita verdade. Assim, a gente se entregou ali àquilo, você sabe disso, a gente deixou muitas vezes a nossa vida pessoal de lado pra gente entregar e a gente resgatar ali o orgulho de ser suzanense. A gente sabe que, enquanto casal, né? Vocês casaram, logo em seguida assumiram a prefeitura de Suzano e viveram a cidade de Suzano 24 horas. Claro que muitos projetos você já herdou. Sim. Né? Mas às vezes é a receita de bolo, né?
Na verdade, Gil, assim, ó... Para uns dá certo, para outros não dá, né? Então eu sempre falo assim, ó, não adianta você... É porque assim, tem gente que pensa assim, eu vou copiar isso e vai dar certo. Não é. Você assim. tem que pôr a verdade e o seu jeito ali, né? Então, e eu e o Rodrigo, a gente sempre prezou muito assim. Projeto, independente de quem começou, é bom para a cidade? A gente vai continuar. É isso, porque muita gente na política fala assim, foi a sigla tal, foi fulano de tal que fez. Foi outro partido que começou, não quero saber. Eu não vou fazer. Não, gente, se aquele projeto... Acho péssimo esse pensamento. Eu também, isso daí é um pensamento egoísta e você não está pensando na cidade, né? Isso. Então, assim, muitos projetos que nós realizamos e que já era de outra gestão, nós demos continuidade porque a gente viu o quanto era bom para a cidade. Importante para a cidade, e aí a gente inovou, né? A gente fez uma adaptação, não desmerecendo nunca o histórico daquele projeto, porque a gente tem esse respeito, essa gratidão, e a gente deu continuidade porque a gente entende a importância dele para a população. A gente nunca teve esse mimimi, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve todo esse respeito em pensar na população. Tanto não teve mimimi que, eu vou dizer aqui, o esqueleto onde hoje é a Arena Suzano ficou parado 22 anos. 23 anos. 23 anos. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. Quem começou foi o Paulo Tokuzumi lá no início dos anos 1990. Não vou terminar. O Rodrigo entrou primeiro ano. Foi. Olhou lá, foi assim, lógico que precisa ter muita inteligência ali orçamentária, né, para conseguir entregar uma estrutura daquela. A arena nossa é linda, né? Linda. E ela foi palco e é palco de vários tipos de eventos, seja eles triste quanto feliz, né? Claro que a gente utiliza ele como um palco de momentos mais felizes. Claro. A gente teve o resgate do Suzano Vôlei, que é o maior orgulho pra gente, né? Tô acompanhando todas as contratações. Você tá vendo lá? Que delícia. Só gente boa ali no Suzano Vôlei. E a gente tem aquela alegria de fazer parte daquilo. Quando eu entro na arena lá, eu fico assim, olhando, eu falo, poxa vida, a gente fez parte dessa história, né? Então, é algo que a gente... esse, acho que, o diferencial para as coisas dar certo. O próprio Parque Max Pfeffer, né? Que hoje é referência na cidade... que aquilo era um abandono total. Total. Eu estive dias atrás com o Rodrigo, estava tendo o Samba no Parque. Gil, é tão gostoso ver as famílias ali reunidas num domingo, se divertindo, todo mundo numa boa ali, e o parque acolhendo todo mundo ali. Vai inaugurar agora o centro dos animais lá, me fugiu o nome. Não, vai ser o Centro de Bem-Estar Animal. Centro de Bem-Estar Animal. É uma conquista que a gente conseguiu na gestão do Rodrigo, com a ajuda de deputado, vereadores, o Poder Executivo, o Legislativo junto. Então, assim, sempre foi a nossa luta. Eu sempre defendi a causa animal. É claro que eu faço muito nos meus bastidores, né? Eu não fico... tem assuntos que eu não fico expondo, mas a gente sempre teve essa luta. O centro tá ficando lindo. Enorme. E o prefeito Pedro está dando continuidade. Como foi combinado. Com certeza. E o Pedro tem que dar continuidade aos projetos. Da cidade, porque a gente quer que a cidade continue crescendo, prosperando, se desenvolvendo, né? A gente não quer que tenha uma queda, né? Não podemos ter uma queda. E a importância da mulher nisso tudo, porque assim, a Larissa, enquanto primeira-dama, presidente do Fundo Social, dirigente social, foi peça fundamental no governo do Rodrigo. Não tem como não dizer isso também. Ai, Gil, imagina. Eu sempre fui muito parceira do Rodrigo. Ele sabe disso. Hoje eu e o Rodrigo, nós somos muito parceiros, né? Então, assim, o Rodrigo tá lá em São Paulo, Gil, mas você não imagina o que ele apronta comigo, né? Eu tenho certeza, então, eu conheço. Você conhece a peça. Então, assim, logo cedo, ele tá indo pra São Paulo, eu já tô lá ajeitando as coisas pra começar o dia, pra ir pro escritório. Você entra no meu celular aqui, já uma lista ali de demanda. Preciso resolver isso, aquilo, outro. Me ajuda com isso? Mas pra mim é um prazer. Me ajuda com isso, me ajuda, né? Então... Não, pra mim eu falo assim, olha, ser assessora do secretário do Verde e Meio Ambiente é um prazer, mas é bom porque aí eu sou a esposa também, eu também posso puxar a orelha. E falar assim, esse eu não vou fazer. Esse eu não quero fazer, não. Não é? É bom também. Tem que remunerar também, viu, secretário? Mas a gente é muito parceiro, Gil. Então, Rodrigo sabe que pode contar comigo, né, em tudo, né? Não só na nossa vida pessoal, com certeza, mas na nossa vida profissional, a gente sempre foi assim, dessa maneira. A gente sempre esteve juntos. Ele sabe que, se ele me passar uma missão... Outro dia ele fez assim... não lembro que assunto que era...
Mas acho que era alguma coisa do viveiro que eu cuidava também. Ele falou assim... Na verdade, é que tinha tanta coisa que eu não vou lembrar de tudo. Tinha disso. O viveiro municipal, Tinha o Centro de Convivência da Melhor Idade, a Univesp, tem várias coisas. Depois tem a listinha. Aí ele falou, mas na minha gestão eu nunca recebi essa informação e tal. Eu falei, claro. Eu não te passava problema, eu ia lá, resolvia. Ele, é verdade. Então, assim, a gente sempre teve essa parceria ali muito juntos, né? Eu e o Rodrigo. E aí a gente segue até hoje. Mas essa função da mulher de estar ao lado, às vezes a mulher não compreende o que é estar ao lado, e às vezes também o homem não entende, não aceita o que é ter a mulher ao lado, né? Sim, E a gente percebe. Eu poderia citar outros casais aqui no Alto Tietê que comandam prefeituras, que eu vejo também com um perfil. Sim. Rodrigo e Larissa. Isso é muito importante e também é essencial, Gil. É cada um saber também até onde você pode ir, né? Então, eu sempre tive muito isso com o Rodrigo. Na época, ele prefeito, eu estava ali ao lado dele. E tem gente que às vezes ultrapassa um pouquinho o limite. Então, eu sempre soube ali onde que era o meu quadrado. O Rodrigo sabia onde era o quadrado dele, um respeitando o outro. E é isso que dá certo. Esse é o que é o segredo. Respeito. Então, eu tenho aqui o meu limite, ele tem o dele, por isso que essa parceria dá certo. E deu muitíssimo certo. Ai, né? Que bom. E a gente espera as próximas eleições aí, que ainda é cedo para falar, mas eu espero que ou Rodrigo ou Larissa venham. O Gil tá tentando algum tipo de informação aqui, gente. Mas eu ficaria muito... Gil, mas eu ficaria muito feliz mesmo, assim. A nossa cidade precisa merece um representante. O Alto Tietê elege fácil 6 deputados, que seja 3 estaduais e 3 federais. Sim, a gente precisa. Então, assim... Olhem para isso. Eu vou ficar muito, mas muito feliz. Nós e claro que vou trabalhar muito para que isso aconteça. Da gente aqui, do Alto Tietê, não estou dizendo só o Suzano, o Alto Tietê tenha um representante, seja na esfera estadual ou federal. A gente precisa disso. Porque nós temos poucos. Sim. Bons. São bons. Mas poucos. Porque a gente entende a importância que é ter um representante lá, seja no estado ou lá em Brasília, por conta dos projetos que a cidade precisa. Então, assim, a gente precisa ter aquelas pessoas que têm o olhar para cá, para a cidade, para a região. É isso. Então, eu vou ficar muito feliz de ter representantes nossos lá. E eu vou adorar ver. Vocês dois juntos lá. Oh, meu Deus. Você vai levar, eu sei que vocês gostam, né? A Senche, nossa parceira aqui. A Senche também é uma das patrocinadoras do Mulheres que Brilham 2025. Presenteou a Larissa aqui, ó. Tem Guiosa, que você não gosta. Fernando Brandão, nosso amigo. O Brandão é maravilhoso. Adoro os produtos dele. A Senche sempre muito presente aqui na cidade também. Demais. E ele tem um coração enorme, né? A empresa tem um lado social enorme, né, Gil? Olha, tem um broto... eu adoro esse broto de bambu. Taquenoco. Eu adoro. Você sabe que em casa eu sou mais japonesa que o Rodrigo, né? Você é mais? Eu sou mais japonesa que o Rodrigo. Tem aqui os produtos da Senche pra você. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui de lado. Aí, obrigada, Senche. Obrigada, Brandão. A esposa dele também é uma graça. A Marisa sempre presente aqui com a gente. Já estão especulando se o Brandão é candidato a vereador. Ele disse que não. Ele não para, né? O Brandão anda tanto que eu encontro ele em todos os eventos. Parece um candidato, hein, Brandão? Mas, Larissa, você sabe que nós precisamos de mais empresários com essa pegada, sabe? Ele, quando vai lá, agora ele fez doação lá para Débora Rafuícha, nossa presidente do Fundo Social de Solidariedade, fez doação lá de lacres. Ele me contou, eu encontrei o Brandão e eu encontro ele em diversos locais também. Ele é um querido mesmo, de verdade. Eu tenho uma admiração muito grande, até pela história dele também, da família. E aí ele me contou, ele falou, e ele fez também campanha na rede da Senche, né, para arrecadar o lacre. Então é esse o olhar social que eu vejo que a Senche tem. E cadê os outros empresários que não fazem? Não tô criticando ninguém, mas esse olhar empresarial de ver a cidade como um todo e participar, olha que maravilha isso. Isso daí é ter responsabilidade, né, Gil? Porque assim, é uma troca. O município agradece ter as empresas e os empresários, os comércios. Você sabe que eu sou uma grande incentivadora aqui do comércio de Suzano. Sim. Eu compro no comércio de Suzano, ando pelo comércio Suzano, então eu sou muito grata pelos empresários. Na minha época, à frente do Fundo Social, eu agradecia sempre eles por toda a
parceria, pelo lado social deles, mas a gente também tem que ter toda essa troca. As empresas precisam ter responsabilidade Sem social e hoje está dentro das ODS, né? A gente precisa estar atento nisso e é muito importante a presença dos empresários nas causas. E a Larissa vai levar também essa squeeze que a Sicredi presenteia todo mundo que vem aqui. Aqui tem os horários. Ela matou em cheio quando falou: você tem que tomar água certo, porque a gente toma muita água, faz muito pipi, né? Aí aqui tem a quantidade certa de hora em hora que você tem que tomar, você leva de lembrança aqui. Elza, essa é pra Larissa, tá? Olha, gente, minha mãe já vai querer uma dessa, mas olha, tá muito chique essa daqui da Sicredi. Muito obrigada, viu, Sicredi? Agora eu vou tomar mais água, com certeza, e de forma correta, né, Gil? Obrigada. Sabendo como tomar. Com certeza, muito obrigada. Larissa, quero te agradecer demais por terem confiado em mim durante 7 anos quase que eu fiquei lá com vocês na prefeitura, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração, que você sabe que eu tenho por vocês também, né? Você sabe o quanto eu admiro vocês, o quanto eu vibrava com as conquistas de vocês e com tudo que vocês faziam. Era muito gratificante pra gente estar junto. Agora o Léo vai saber que está trabalhando junto de você, ele vai saber o que é isso, a gente andar pela cidade e ver a satisfação das pessoas, ver a continuidade do trabalho sendo feito por outras mãos, de tudo que foi plantado de bom na cidade de Suzano e do respeito que vocês adquiriram no Alto Tietê, que é uma coisa única. Ai, Gil, obrigada, viu? Única. Nossa, Gil, a gente que tem que agradecer. Na verdade, todos os dias, né? Sim. Eu e o Rodrigo, a gente levanta, a gente faz o nosso agradecimento pela nossa vida, porque é Deus que nos move, né? Mas eu tenho que te agradecer, sim. Sempre, quando eu estou aqui com você, quando a gente está nos lugares, eu te agradeço em público mesmo, por todo o carinho que você teve com a gente. O Gil, gente, é uma pessoa que ele pode estar onde ele quiser, né? Ele pode escolher o que ele quiser fazer da vida dele. Mas ele optou em estar naquele momento que a gente estava mais precisando ali, esteve ali ao nosso lado. Então, foi assim, muito bom. Eu dei muita risada com o Gil. A gente dá muita risada quando a gente se encontra, mas a gente também trabalhava muito sério, né, Gil? Sério. Era um puxando a orelha do outro, mas de uma forma responsável ali, né? Por a gente entendia a quando importância. eu tava dando bronca no microfone, porque às vezes eu dava bronca, né? A Larissa já do outro lado: Gil, tô resolvendo aqui. Isso na Arena Suzano. Era a nossa parceria ali. Festa de fim de ano, tinha lá quantas mil pessoas? Nossa, um monte, mais de 5 mil pessoas lá. Você tá louco. Então, assim, sempre foi muito prazeroso, muito gostoso. E não, era um trabalho sério, mas ao mesmo tempo divertido, muito, né? A gente tá ali junto. Então, assim, eu faço questão de agradecer aqui, através aqui desse canal, a sua audiência enorme aqui também. Agradecer por toda a parceria, a sua dedicação com a gente, sempre com muito carinho. A gente tem um respeito muito grande por você, por toda a sua família também, pela sua história, né? Porque você tem uma trajetória de anos aqui 34, Então, você tem uma vida aqui na cidade. Você não tinha nascido, Léo. A gente só tem que... Eu também não. Você também não? Verdade, eu esqueci. Falha minha. Então, a gente só tem que agradecer você, viu, Gil, por tudo que você fez e faz até hoje pela nossa cidade. Gratidão mesmo, viu? Obrigado. Falei com a Larissa Chiuchi, a presidente do PL, que foi primeira-dama por 2 mandatos, presidente do Fundo Social, dirigente do SASP, cuidou do viveiro, cuidou do Centro de Convivência da Melhor Idade. Cuidei do marido, cuidei de tudo. Cuidou do marido, cuidou de tudo, cuidou da cidade inteira. Larissa, obrigado. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração, Gil. Amém, sucesso. Tchau.